Sandro Romatoso, seu professor de História, e hoje a revisão é sobre Idade Média, hein? Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Vem comigo! Bom, primeira coisa a gente tem que entender a periodização da Idade Média. É mais ou menos um período de 1000 anos que nós costumamos dividir entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Vale do século V até mais ou menos o século XV. E estes 1000 anos a gente tem algumas críticas e algumas curiosidades para enfrentarmos e descobrirmos juntos. Vamos lá então! A Idade Média ela vai começar com a queda do Império Romano Ocidental. E esse início, mais ou menos dos primeiros 500 anos, que vai do século V até mais ou menos o século XI, nós vamos chamar de Alta Idade Média. O que tem nesse período? Ruralização, vai ter o feudalismo, expansão e surgimento do islamismo e uma queda demográfica. Tá beleza? Depois, ali no século XI, vão acontecer uma série de transformações, que a gente vai ter uma alta demográfica, nós vamos ter a retomada do comércio e das cidades, vamos ter também as cruzadas, as fomes, as pestes e também, pessoal, a crise do sistema feudal. A Idade Média termina com a queda do Império Romano Oriental. Então é entre uma queda de um Império Romano e de outro, nesses 1000 anos, que a gente vai ter o que nós chamamos de medievo. E aí tem uma crítica bem interessante, que a gente faz até uma observação, ao termo médio. Rapaz, a nossa vida é muito pequena, é muito curta para ser média. Ficar na média não é muito bom, né? É tanto que a galera chama de ensino médio, é professor, um limbo. Peraí, né? Pode ser também essa crítica. Mas o médio dá aquela ideia de que houve uma estagnação, o que na verdade é uma grande mentira. Foi nesses 1000 anos que nós tivemos desenvolvimento da filosofia de várias formas, principalmente, né, as retomadas da filosofia clássica. Nós vamos ter desenvolvimento da arquitetura, da engenharia, da medicina, desenvolvimento também da própria produção agrícola, surgimento das universidades e por aí vai. Esse termo médio ele é cunhado pelos humanistas, principalmente ali se referindo ao Renascimento e depois ao Iluminismo. Então nós percebemos que esta ideia de que Idade Média é a Idade das Trevas é uma falácia. Então precisamos fazer essa crítica em relação ao termo médio que traz um menosprezo, mas também a abordagem da Idade Média, que é basicamente uma história europeia. Moçada, vamos entender como é que vai ser formado esse tal do medievo? Nós temos alguns fatores. Primeiramente, a migração dos povos germânicos. Com a crise do Império Romano e a chegada dos povos germânicos, que os romanos vão dizer que é invasões bárbaras, nós vamos ter uma nova cultura surgindo. Nós vamos ter, por exemplo, a insegurança nas cidades, que vão gerar uma ruralização. Nós vamos ter povos germânicos, cada um com qualidade, característica e cultura própria, que vai trazer algumas novidades no que se refere à organização política. E são eles também que vão trazer uma novidade chamada comitatus. Nome o que, professor? Comitatus. Comitatus era uma relação de fidelidade entre guerreiros e um líder. E a palavra valia muito. Já já nós vamos entender a importância disso na estrutura da Idade Média e do negócio chamado feudalismo. Além disso, da migração dos povos germânicos, nós vamos ter uma crise na economia escravista. Você percebe que o Império Romano ele tinha como base da sua economia o escravismo e que daqui a pouco vai haver uma decadência muito grande desse escravismo. Isso faz com que nós tenhamos uma nova relação trabalhista, que seria o colonatus. Eu, então, vou trabalhar na terra de alguém e eu recebo como pagamento uma parte da produção. E outra parte fica para o dono da terra. Tá lembrando de algumas coisas, né? Segura a onda aí. E nós vamos ter uma solidez da Igreja Católica. Praticamente uma das poucas instituições romanas que permanece. Ela que vai ter a ideia do simbolismo, ela que vai trazer ainda a ideia do ideal romano, a ideia do ideal, claro que sim, e vai estabelecer novas relações sociais. Interessante que durante o medievo a igreja ela assume uma preponderância e um papel muito importante, principalmente no que se refere ao tempo. O tempo ele era marcado pelas estações do ano, pelo sol, mas também pelos rituais da igreja. E ao longo do medievo, ao longo desses 1000 anos, esse poder da igreja vai sendo questionado e o tempo que outrora era contado pelas liturgias, pelos sinos das catedrais ou pelo próprio sol, pela lua, enfim, pelos movimentos da natureza, ele passa agora a ser cronometrado com o surgimento do relógio, ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna e o fortalecimento dessa burguesia. Esse assunto é super importante, é muito provável de cair nos vestibulares que tem um estilo mais próprio do Enem, mais interdisciplinar, a questão da igreja, do tempo e das sociedades. Fica ligado, fica de olho. Tudo isso, então, vai ser responsável por trazer esse alicerce para a Idade Média. Beleza? Um fator muito interessante aconteceu, ó, vem pra cá, minha cinegrafista, lá na Península Arábica. É o surgimento do islamismo.
Península Arábica, ali na região das cidades de Meca, a antiga Yatreb, você tem vários povos, vários clãs, seminômades que habitavam ali, comerciantes que ficavam naquela região e politeístas, beleza? Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, mas de repente, um cara chamado Maomé, Mohammed no árabe, Mehmed no turco, em 610 ele diz que ele tem uma revelação. E essa revelação consiste no encontro com o arcanjo Gabriel, que revela para este homem, que agora é um profeta, que somente existe um Deus único, Alá, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E também uma única religião, que seria o islamismo, o Islam, que significa submissão. Maomé, então, desenvolve um livro chamado Alcorão, e aí nós vamos ter a religião muçulmana. O muçulmano é aquele que se submete. Ele vai anunciar essa verdade para as pessoas, elas não vão aceitar, claro, porque lá em Meca, na Kaaba, no lugar sagrado, o politeísmo era muito forte, e vai ter um embate. Nós temos um embate entre a revelação de Maomé e esses comerciantes. Esse embate faz com que Maomé tenha que fugir, e essa fuga se chama Hégira, e ela marca o início do calendário muçulmano. Maomé foge para uma cidade chamada Yatreb. Lá ele é acolhido e Yatreb muda de nome e passa a se chamar Medina, que significa cidade do profeta. Meus amigos, em 630 Maomé, fortalecido, toma a cidade de Meca, e em 632 ele falece. Quando ele morre, os seus seguidores, os califas, continuam espalhando seus ensinamentos. 5 dicas, 5 coisas. Fé em Alá. Oração 5 vezes ao dia em direção a Meca. Caridade, praticar boas ações. Hajj, se possível peregrinar uma vez na vida para Meca. E o jejum durante o Ramadã. Como era um povo muito comerciante e a própria religião favorecia uma expansão, nós vamos ter então que de fato vai haver uma expansão islâmica, saindo da Península Arábica, ocupando todo o Maghreb, norte da África, e vão resolver cruzar o Gibraltar. Em 711, esses caras então invadem a Península Ibérica e vão passar praticamente aí quase uns 700, 800 anos ocupando e influenciando não somente Portugal e Espanha, mas também boa parte da Europa. Falando então na Europa, nós estabelecemos como um sistema que vai marcar a Idade Média, feudalismo. Feudalismo então, um sistema político, econômico e religioso. Religioso não mesmo, é social. Mas a religião vai estar bem presente até porque a Igreja Católica é a maior senhora feudal do período. Tá beleza? O nome feudalismo vem de feudo, que significa benefício. E a maioria desses benefícios vai ser a terra. Tem outros, mas de antemodo, né? Assim, de antemodo a gente foca mais na terra. Beleza? As origens remontam ao Império Carolíngio, quando o reino dos francos se convertem ao catolicismo, começam a expandir o seu reino, dividir a terra entre nobres para aumentar o seu poder e o seu prestígio. Nós temos como referência, cara, pega essa dica. O feudalismo ele tem como base 2 institutos, um romano e um germânico. Que ele vai lá na época do Carlos Magno, naquela parada toda, né, do Clovis I, né, o primeirão das paradas, o Colonatus e o Comitatus. O Colonatus é um instituto romano. Lembra que eu falei em que eu não tenho terra, trabalho para a terra de alguém, para uma pessoa na terra dela e pego um pouquinho da produção, filé? E o Comitatus é um instituto de origem germânica em que há a ideia de fidelidade entre os guerreiros com seu líder. Então o feudalismo tem essas 2 bases, Comitatus germânico, Colonatus romano. Pega essa visão, tá beleza? E aí temos 2 tipos de relação no feudalismo. Uma relação horizontal e uma relação vertical. A relação horizontal, meus amigos, é a de suzerania e vassalagem. Eu tenho um suzerano, que é o dono do feudo, e ele entrega para um vassalo esse feudo. Mas na vida de graça, parceiro, só amor de mãe, nada de graça nessa vida, exceto o love, amor materno. E o vassalo vai entregar o que para esse suzerano? Vai entregar auxílio militar e auxílio econômico, tá beleza? Então eles estão na mesma classe social, ou nobreza ou clero. Já a relação vertical é diferente. Eu tenho o senhor feudal, que está numa classe social favorecida, e eu tenho o servo ou o camponês. O que o senhor feudal oferece para esse servo? A proteção, protege dele mesmo, né? E o uso da terra. E esse servo e esse camponês vai o que? Prestar obrigações. Meu irmão, essas obrigações são tão pesadas que ele fica tão preso a essa terra. Ambas as relações horizontal e vertical são relações de fidelidade. Então você tem a mente da galera bem voltada para obedecer.
Entre as obrigações dos servos, a gente vai ter a talha, a corveia, a banalidade, o dízimo e por aí vai. São muito pesadas, são obrigações sobre a produção que vai cada vez mais fechar ali as possibilidades do servo ele ter uma melhor condição de vida. Nós temos pouquíssimos escravos na Idade Média, praticamente inexistente, principalmente na realidade da Europa Central, tá beleza? Então não combina, na maioria das questões que você encontra por aí, trazer o termo escravidão durante o medievo, tudo bem? Filé? Como era essa sociedade, professor? Era uma sociedade rígida, estamental e hierárquica, ou seja, quase sem nenhuma mobilidade. O poder do rei aqui é muito mais simbólico, tá certo? Depois é que ele vai se fortalecer. O clero, que é responsável pela oração, a nobreza, que é responsável pelas armas, por batalhar, por guerrear, e os camponeses e os vilões, que são aqueles que trabalham. Quem é o vilão? É a Malévola. Vixe, não. Vilão vai ser aquele cara que tem uma terra, mas não tem arma para proteger e vende essa terra para o senhor feudal. Ai, que droga. Totalmente, não é isso? O feudo, moçada, também é chamado de manso e é dividido em 3 partes. Manso servil, a terra é do senhor feudal, quem trabalha é o servo e uma parte da produção fica para o servo. Manso senhorial, a terra é do senhor feudal, quem trabalha é o servo e tudo vai para o senhor feudal. E as terras comunais, lugar para você caçar, pescar, tirar um cochilo, tomar um banho e por aí vai, tá certo? Aqui a gente então tem mais ou menos as relações bases da Idade Média e se você quer saber um pouquinho mais sobre a Baixa Idade Média, confere no próximo vídeo. Vem comigo!